né, ele precisa conhecer o PDI, né, que o professor regente tem, qual que é aquele plano que ele tem, né, ele pode ajudar realizando, adaptando algumas atividades, né, pode, mas ele não é o responsável, porque ele ainda não é um profissional formado, né, e não sendo um profissional formado, ele não está apto, porque aquele plano que ele tem, ele não está apto ainda a fazer um plano de ensino, né? E o plano de ensino do aluno, o PDI do aluno, ele precisa estar conectado também com o plano de aula da minha turma, né? Então, eu, na sala de aula, preciso conectar o que eu estou trabalhando com o meu aluno ou com os meus alunos com necessidades educacionais especiais ao plano que eu tenho, né, que a nossa escola tem para aquela série, né, para aquele bimestre ou trimestre. Então, ele vai ser mais um profissional de mediação. Gente, para que o professor da sala de aula, né, possa fazer um bom PDI, ele vai precisar avaliar esse aluno, a gente vai falar um pouquinho da avaliação daqui um pouquinho mais para frente, a gente vai, né, tentar ir parar em parte por parte para conversar. E no atendimento educacional especializado, né, o documento norteador é o plano do atendimento educacional especializado, que tem um modelo diferenciado, né, que tem objetivos diferentes da sala de aula, porque no AE e na sala de aula são feitas coisas diferentes, né? Na sala de aula, né, eu vou seguir um planejamento pedagógico, né, onde está uma turma, né, onde tem um objetivo de aprendizagem ali, e no contraturno, ele vai estar com um professor especializado, né, que é especializado em técnicas diferenciadas para trabalhar com ele também, né? Por isso, o professor do AE, ele é um professor que tem mais experiência, né, em educação de pessoas com deficiência. O PDI, né, ele precisa ser feito a partir do conhecimento que eu tenho naquela série, que eu tenho daquela turma, e que, enquanto professor regente, eu tenho do meu aluno, né? E eu vou pedir apoio, ajuda para o professor do AE, claro, né? Ele tem um conhecimento sobre esse aluno, né? Ele vai me ajudar também, né? Mas a responsabilidade dele é do professor regente. Bom, a gente gosta de levantar, né, primeiro aqui um norteador para esse PDI, né? Então, a primeira etapa, né, a gente vai precisar conhecer o aluno. Conhecer o aluno significa entrevistar essa família, né? Normalmente o coordenador pedagógico da escola, junto com o professor, entrevistam essa família, né? O que nós queremos saber nessa entrevista? Nós queremos saber, né, como que é o histórico desse aluno, como que é ele em casa, o que a família percebe que ele já sabe, né, como é que a família comunica com ele, como é que a família lida com ele em momentos, por exemplo, de uma crise ou se for uma criança com autismo, de uma crise, ou, se é um outro aluno, né, com uma baixa visão, se eles já têm uma avaliação especializada da baixa visão para a gente conhecer, né? Ah, ele faz os atendimentos, ele faz lá no centro de atendimento, no SEMAI. Ai, que ótimo! Então, eu vou
Pessoal, só um momentinho, a gente vai reconectar a Ivone aqui. A apresentadora saiu. Será que tem como ela voltar na mesma sala? Sim, só um minutinho, ela vai reconectar. Não, eu acho assim, eles não podem fazer isso, não marcar isso também, porque junto, né, Daiane? Olha, o pessoal vai, então não deixa a gente participar, ó. Tá vendo? Tentar a gente tem, vai lá. Não é possível. Daiane, nós estamos ouvindo seu áudio. Vai agora. Liga para ela. Enquanto a Nivânia conecta lá, passar um recadinho aqui. Essa semana, a Fabrícia lançou as presenças nos eventos que o pessoal participou lá no sistema. Então, quando vocês entrarem lá, vai ter um item a mais, que se chama Meus Eventos. Lá vocês vão poder emitir o certificado de vocês a partir da semana que vem, tá? Aí, qualquer dúvida, a gente vai gravar um vídeo também, um passo a passo, para vocês responderem questionário de avaliação e vocês poderem imprimir os seus certificados. Só um momentinho que a Ivana está reconectando aqui na internet. Lá, está sem energia lá? Então, se sai você... Mas pede ela para ser rápido, senão alguém entra. Pedir desculpas aí, consegui voltar, tá, gente? Só que agora eu estou no celular, porque estou usando a internet do celular, que a internet aqui de casa realmente está muito ruim, tá? Começou a dar problema agora à tarde e ainda não voltou. Estão me ouvindo bem aí? Agora está ótimo. Obrigada. Bom, gente, nós estávamos falando, então, da primeira etapa, que é conhecer o meu aluno, né? O que eu vou precisar nesse primeiro momento é conhecer o aluno. Então, já conversar com a família, né? Já entrevistar essa família, porque a família vai me trazer muitas informações. Eu vou pedir, né? Quando a gente pede um laudo, a gente não pede o laudo para comprovar que a pessoa tem deficiência, mas a gente pede esse laudo para ter informações, né? Sobre o que essa criança já está trabalhando, como é que estão os processos dela, porque quanto melhor a gente conhecer essa criança, melhor também para que a gente possa auxiliá-la no processo dela.
vocês aí tendo o SEMAI, né, e tendo essas possibilidades de reuniões, né, reuniões online, né, hoje a gente pode fazer reuniões online, né, o Meet tem essa facilidade, não precisa ser pago, né, quem tem um e-mail do Gmail pode usar, então isso facilita muito para que você converse com o professor do AE, né, mostre o seu planejamento, tire as suas dúvidas, o psicólogo do SEMAI pode orientar como é que vocês vão trabalhar, porque como é que ele está trabalhando, como é que ele tem tirado as dúvidas, né? Como é que ele tem lidado com algumas questões emocionais, como é que esse aluno está, para que você faça parte, né? Você conheça bem esse aluno. Daqui a pouquinho a gente vai falar de avaliações, eu vou deixar para falar um pouquinho aqui para frente, porque a gente vai discutir justamente que eu posso usar modelos de sondagem? Posso. Mas a gente pode construir modelos, né, de acordo com cada série, né? O que eu estou investindo naquela série, então quais os conhecimentos prévios que esse aluno precisa ter, né, para eu checar se ele já tem aqueles conhecimentos prévios. Bom, o que eu quero, gente, com essa primeira etapa, que é a etapa de conhecer o aluno, né? Eu quero levantar as habilidades, as possibilidades e as demandas. Porque eu vou olhar o que o aluno já sabe, volta só um para eu terminar ele. Isso, obrigada. Eu vou levantar o que ele já sabe, as habilidades que ele tem, né? Eu vou levantar as demandas, né? As dificuldades que ele ainda tem, mas preciso ver as possibilidades. Eu falo que o olhar, né, do educador, a gente que escolheu essa área, nosso olhar é aquele, né, que a gente vê as deficiências, sim, né? Elas estão lá. Mas a gente não para nas deficiências. A gente vai olhar para aquele indivíduo pensando o que ele pode aprender e como é que eu vou auxiliar essa aprendizagem dele, tá? Então, isso é muito importante. Depois, nós vamos fazer um planejamento pedagógico pensando aí em adaptações razoáveis, coisas simples que eu possa fazer no meu dia a dia, né? Eu gosto muito de usar um antiderrapante para a criança não ficar escorregando na cadeira, aquela criança que tem um pouco mais de dificuldade, né? A posição que eu vou colocar os alunos na sala, né? São, às vezes, pequenos ajustes que a gente faz. A gente vai depois tirar um dia para conversar de pequenos ajustes, né? Que são as adaptações razoáveis, né? Por exemplo, a gente que é professor, a gente fala muito, né? Aí você está explicando um negócio, você vê que o aluno, né? Vou falar do Joãozinho, né, gente? Todo mundo fala do Joãozinho, então vamos falar do Joãozinho. Aí o Joãozinho levanta na sala, você fala, senta, Joãozinho. Mas você não para quieto, Joãozinho, volta para sua cadeira. Joãozinho, presta atenção. Então, a gente acaba evidenciando as dificuldades do Joãozinho de prestar atenção, né? Aí eu falo que o melhor é quando a gente chega ao lado dele, né? Dá só um toque no ombro dele, mostra que ele, a atividade, porque ele perdeu a atenção, ele está lá olhando o mosquitinho voando lá em cima. Aí eu vou, sem expor o Joãozinho, né? Eu chamo ele para ele voltar para a nossa atividade. Então, às vezes são pequenas mudanças, porque se a gente deixa, né, no dia a dia, no afã daquele tanto de coisas que a gente tem que fazer, a gente acaba esquecendo e fala, fulano, você presta atenção, você já está lá, já está distraído de novo, olha lá. Né? Então, a gente acaba enfatizando algumas coisas que a gente quer muito pelo contrário, né, gente? A gente quer que esse aluno entenda, que ele saiba, quer dizer, que a gente entende que ele tem uma dificuldade com a atenção e que, ao invés de chamar a atenção dele, eu vou lá e aciono uma outra área, que não é a área verbal, né? Que é a área do toque. Então, eu combino antes com ele, ó, Joãozinho, né? Eu sei que você se distrai muitas vezes, então, por isso, ao invés de te chamar a atenção, Joãozinho, presta atenção,
eu vou passar do seu lado, vou dar um toque no seu ombro, ou vou dar um toquezinho na sua mesa. Isso significa que é um segredinho nosso, né? Quando você estiver distraído, eu vou lá e faço isso. Aí você lembra que tem que voltar para a atividade, hein? Combinado? Combinado. Aí, né, o que acontece? No dia seguinte, está lá o Joãozinho, já perdeu a atenção de novo, já está olhando lá para o teto, eu passo do lado dele, né, faço aquilo que eu combinei, né, com ele, e não preciso expor, né, a dificuldade do Joãozinho. Porque eu falo que quem não é da escola, né, quem não é da educação inclusiva, a pessoa, o que faz, né? Ela já mostra para o Joãozinho o tempo todo. A mãe chama a atenção dele o tempo todo mundo chama a atenção dele o tempo todo. E nesse ambiente, assim, ele não vai conseguir, porque ele está usando sempre o mesmo canal para prestar atenção. Então, a gente usa um canal diferente, né? O canal sensorial, né? Eu posso passar, né? Posso falar, gente, vamos todo mundo sentar, arruma a postura na cadeira. Isso também é uma forma de voltar a atenção de todo mundo, né? Mais alunos estão com uma atenção, com menos atenção naquela atividade. Vamos corrigir a postura aí, vamos sentar bonito, todo mundo. Eu vou observar se o Joãozinho está com o pé apoiado no chão, né? Porque aí ajuda ele a se concentrar um pouco mais. São outras vias sensoriais que a gente vai estar acionando para ajudar esse aluno a ter mais atenção. E nas adaptações razoáveis, o dia que a gente for aprofundar, a gente vai falar de um tanto de possibilidades. E eu tenho certeza que vocês já usam muitas e vocês vão, né, trocar ideias e vai ser muito bom. Se o aluno precisar de uma flexibilização curricular, né, eu vou, então, primeiro, pegar, né, a minha avaliação, onde eu já sei o que ele sabe, o que ele não sabe, né? Vou abrir a proposta pedagógica da turma e vou organizar. Eu vou precisar de flexibilizar objetivos, eu vou precisar de flexibilizar tempo, eu vou precisar de flexibilizar conteúdos. Vai depender. Como é que eu vou saber isso? Eu vou saber, né, pela minha avaliação dele. Eu sei como é que ele está e aí eu vou saber flexibilizar, tá? Então, gente, a gente vai gravar também alguns estudos de caso para vocês verem um que nós já fizemos, que pusemos em ação, e a gente vai mostrar, né, cada bimestre, na verdade era trimestre, cada trimestre, como é que a gente foi ajustando o conteúdo para vocês verem, né, o caso de um outro colega. Da mesma forma, tenho certeza que vocês têm PDIs que funcionaram muito bem, que a gente pode, né, trocar com outras. Então, aí eu já sei, nesse trimestre, o que eu preciso trabalhar, eu flexibilizei alguns conteúdos, flexibilizei alguns objetivos, aí eu vou ter que fazer algumas atividades, né? Tanto atividades para o dia a dia, quanto atividades avaliativas adaptadas, porque eu flexibilizei algumas coisas. Se eu não flexibilizei conteúdo, eu não vou precisar de fazer uma avaliação adaptada. Às vezes, eu vou adaptar só o local onde eu vou dar a prova, vou flexibilizar o tempo, vou dar um pouco mais de tempo para ele, né? Então, como é que eu respondo a pergunta sobre isso? Eu tenho que flexibilizar os conteúdos? Quem vai dizer para a gente é a avaliação que nós fizemos do nosso aluno. A partir do momento que eu consigo entender aonde ele está, eu vou saber se eu flexibilizo o conteúdo, se eu flexibilizo o objetivo e se eu vou flexibilizar a atividade também, tá? Então, primeiro que a gente faz, a gente vê se você sofre um pouquinho, né, mas aí você vai para a prática, né, adapta aquela atividade, nossa, funcionou, né? Isso é muito bom. E eu tenho que fazer reavaliações periódicas, né? Na avaliação, eu não avalio para compará-lo com os outros colegas. Eu vou avaliar ele
dentro do conteúdo que foi trabalhado com ele, eu quero ver a evolução que ele teve dentro do que a gente está trabalhando com ele. Aí a primeira pergunta, mas o planejamento da turma vê isso, fala que a primeira série vê isso, isso, o segundo ano vê isso, isso, isso. Não tem problema, nós já registramos no PDI o que a gente vai trabalhar com ele. Porque a gente tem alunos que a gente não flexibiliza conteúdos, a gente tem uma turma que a gente flexibiliza um pouco o conteúdo, e tem uma turma que a gente flexibiliza bastante o conteúdo, não é verdade? Então, né, não tem aquele negócio para todo mundo eu vou flexibilizar ao mesmo tempo. Vai depender do que eu conheci daquele meu aluno, né? Eu tenho algumas dúvidas? Tenho. Vou marcar com a professora do AE para conversar, vou né, a psicopedagoga, se tiver psicopedagoga, vou conversar com cada um dos profissionais que trabalham para que eu possa, né, saber como eu devo ajudar aquele aluno para eu entender ele melhor. E no final do PDI, eu falo que no final, assim, a gente fecha, né? Então, o que eu trabalhei, como é que ele evoluiu, quais os materiais adaptados que eu usei, que funcionaram mais, que funcionaram menos. Então, quando o professor do próximo ano for fazer o PDI dele, ele vai abrir o PDI que eu fiz esse ano, e lá ele vai ver onde o aluno já está, o que esse aluno já fez, o que funcionou melhor. Por exemplo, eu testei trabalhar com QP, né, o quadro posicional, não deu certo. Eu falo isso lá, né? Aí ela fala, nem vou testar. Ou ela fala, eu vou testar de um outro jeito. E às vezes ela consegue. Então, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai ajudando que o nosso aluno já vá para a série seguinte com mais facilidade ainda. Porque eu já dei dicas para minha colega já vai pegar o meu PDI para ter como referência, e assim a coisa cada dia vai ser melhor. Vamos passar o próximo agora, que eu vou falar com vocês, né, sobre ele ser um documento onde a gente registra a proposta pedagógica, né? Então, a família precisa saber qual que é a proposta pedagógica dele, precisa, né? Lá, olha, nós estamos trabalhando com a turma, esse planejamento, o dele, nós estamos vendo, eu priorizei esses conteúdos, né? Eu estou usando material concreto para auxiliar, estou usando um material, como é que chama? Material dourado. Né? A mãe fala, não sei o que é, depois a gente pode te mostrar, né? Então, ele precisa ter por base, né, para ele funcionar, uma avaliação minuciosa das habilidades que essa criança já tem, né? E o que eu preciso fazer? Né? Eu vou, durante cada bimestre e trimestre, eu vou registrando o que eu trabalhei, como é que funcionou, como é que foi feita a avaliação, né? Então, eu vou pensar, olha, a avaliação dele vai ser, eu vou entrar com quais critérios? Eu vou usar o aumento de tempo, eu vou diminuir a complexidade das questões para ele entender, eu vou organizar determinadas coisas. Então, é muito importante que eu esteja atenta, né, a partir dele, como que ele funciona. Não adianta eu pensar o mesmo jeito para todo mundo, tá bom? Bom, ele vai ser esse norteador, né? Ele sendo esse norteador do meu trabalho, eu não preciso ficar desesperado, mas eu vou precisar de parar um tempinho para fazer esse instrumento, né? Eu vou ter dúvida? Vou pedir minha coordenadora para me ajudar, vou pedir a professora do AEE, mas ele vai ser um instrumento que depois, no final, vai estar registrado o que eu tentei, o que nós conseguimos, como que ele respondeu a cada uma das nossas intervenções. Né? Bom, no próximo slide, a gente vai falar a quem ele se destina. Né? Ele deve ser elaborado
para aqueles alunos que precisam de alguma especificidade no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, gente, ele é um documento que eu, como professor regente, preciso fazer, né? E como professor, como professor da disciplina, das disciplinas, né, no primeiro ao quinto ano, aí, nas disciplinas, esqueci até o nome, né? Música, educação física, né? Ah, já lembrei da educação física, tá vendo aí? Não vai ter jeito de esquecer. A gente tem que registrar também, né? O professor de educação física, ele é fundamental, né? Assim, eu estava comentando que às vezes a criança está com dificuldade na escrita, né? Aí às vezes está fazendo TO, mas eu posso, e é ótimo que faça TO, mas eu posso falar com o professor de educação física, a postura dele é muito ruim, ele senta, né, todo mal posicionado na cadeira, ele não firma bem o tronco, é uma coisa engraçada. Aí o professor de educação física deixa comigo e vai brincar com esses meninos, né, de corda, uma turma puxa a corda para cá, outra turma puxa a corda lá, para ele ganhar força no membro superior, ganhar estabilização de escápula, melhorar a postura de tronco superior. Ele vai trabalhar com eles carrinho de mão, né? Com aquele menino que está muito contraturado, né? A postura muito forte, que ele vai trabalhar, já nem sei mais como é que chama esse negócio, que é de ponte, né? Fazer ponte para alongar. Ou seja, né? Então, é importante essa comunicação entre a gente. Então, o que eu escrevo lá, o professor de educação física lê, e nas nossas reuniões a gente comenta, e nós vamos complementando o trabalho, né, com aquele aluno. No próximo slide, a gente comentou também sobre o que deve conter, né? Naquela último encontro nosso, no fazer pedagógico, a gente falou que deve conter no nosso formulário, né? Então, essa avaliação e diagnóstica inicial, eu falo assim, a gente não faz, geralmente, no início do ano, né, uma avaliação diagnóstica para conhecer a nossa turma, para ver, né, como é que eles estão, se perderam, né, alguma informação nas férias. Então, a gente vai fazer essa avaliação diagnóstica adaptada ao nosso aluno com necessidade educacional especial, né? Vão juntar as professoras do primeiro ano, vão juntar as do segundo ano e vamos pensar o que o aluno precisa de requisitos para vencer o segundo ano, para eu saber onde ele está, para eu saber como vou trabalhar com ele. Vamos! Olha que legal! Né? A gente faz um trabalho juntos, depois faz uma publicação, aí, ó, já estão aparecendo umas ideias legais aí. E, né, quando eu faço essa avaliação pedagógica inicial, eu relaciono quais são as necessidades educacionais especiais. Oi, Bruna, pode perguntar. Peraí, que eu não estou ouvindo, gente, só um minuto. Bruna, você já perguntou? Não? Gente, então eu vou dando continuidade, mas eu vou parar mais cedo para a gente trocar ideias, tá? Então, daí eu vou fazer aquela parte desse planejamento pedagógico, pensando primeiro nas adaptações razoáveis, que são as adaptações de baixo custo, as adaptações que não necessitam de maiores complexidades. E depois eu vou para aquelas de maior complexidade. Vou ver se eu vou precisar de flexibilizar conteúdo, objetivo, né? Vou adaptar as provas, as atividades. Muitas vezes, né, vou ter que adaptar a atividade do livro. E vamos fazendo as reavaliações. Vamos no próximo, que a gente já vai falar da avaliação. E é muito importante que a gente lembre de uma coisa, né? Quando eu penso na avaliação, né, eu tenho que pensar que é um aluno, né, diferente, né, que não funciona da mesma forma que os outros alunos, e eu vou precisar conhecer também
Tem uma luzinha aqui atrapalhando. Vou precisar conhecer também, né, o jeito dele de aprender. Então, ciente disso, eu vou pensar aí, né, no que eu vou avaliar, porque eu preciso registrar os conhecimentos, as capacidades que ele já tem, né, e as principais dificuldades que ele pode ter, né, e eu vou fazer isso a cada bimestre, a cada trimestre. Tem uma questão que eu gosto muito de colocar, quer ver? Que é a questão da... Peraí, um minutinho que eu ia mostrar para vocês, só que eu não salvei aqui nesse slide, mas eu falo daqui a pouquinho, tá? Que eu vou ver, né, as habilidades dele, a funcionalidade dele, né? E eu vou olhar essa funcionalidade também a partir da idade que ele tem, idade cronológica, né? Então, eu vou ver, ele está nessa idade cronológica, o que eu espero de uma criança dessa idade, quais as habilidades ele tem, quais ele não tem. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos pensar numa criança com paralisia cerebral, que tem uma dificuldade motora, né? Que ela anda com dificuldade, ela anda não tem um bom equilíbrio, e ela, né? Eu já sei que ela tem essa questão, então muitas vezes a postura dela não é a melhor, nós vamos ter que adaptar alguma coisa, né? Para ficar melhor sentada na cadeira, né? Aí eu vou ver, ela consegue escrever? Consegue, mas a letra dela gasta 3 linhas. Não tem problema. E ela está no 3º ano e está com letra caixa alta ainda. Está ótimo. Para quem tem uma paralisia cerebral, anda com dificuldade, tem uma incoordenação de movimentos, o fato dela estar escrevendo com letra caixa alta, tremida, gastando 3 linhas, está de excelente tamanho, né? Mas o meu é um aluno autista, né? Então, o que eu tenho que pensar nisso? Ele não tem aquela habilidade para fazer isso, e isso é do quadro dele, né? Então, por exemplo, muitas vezes as crianças com autismo, ela tem uma dificuldade na escrita, né? Muitas vezes é sensorial e muitas vezes é motora, né? Então, quando está fazendo a TO, faz a integração sensorial, faz o trabalho motor, com isso, ele ganha, né, diversas habilidades que vai possibilitar na escrita. Mas, muitas vezes, a gente começa com ele, né, escrevendo na terra, na areia, no espelho, em outros ambientes, né, em outros tipos de materiais, até que ele consiga desenvolver habilidades para a escrita. E tem alguns que vão usar o tablet, o computador, porque não vão se acostumar ou optar, né, pela questão pelo papel e o lápis, tá? Bom, gente, no nosso próximo slide, a gente vai falar, então, desse planejamento pedagógico que é elaborado, né? O que é isso? É construir pontes que permitirão ao estudante percorrer o espaço entre o que ele sabe e o que ele precisa saber. Gente, eu vi ontem no Instagram, eu não sei o nome do moço, não. É um moço que usa um óculos, ele é famosinho aí. E ele falando que ele só está, né? Que ele só tem a agradecer à professora dele, porque ele não tinha interesse nenhum em aprender na escola. E a professora dele percebeu que ele gostava de história de quadrinho. Então, ela fez vários, né? Ela fez para ele todas as atividades, todas as matérias em histórias em quadrinho. Foi aí que ele aprendeu. Gente, aquilo me tocou tanto, né? Olha a sabedoria dessa mulher. Pois eu vou achar isso aqui no Instagram, vou mandar aí para a Fabrícia, ela mostra para vocês. Me tocou tanto, porque, assim, a professora, numa sensibilidade, ele falou, e ele, né, uma pessoa hoje, eu esqueci o nome dele, mas é uma pessoa famosa, que está aí na mídia o tempo todo,
E ele falando disso, né, dando testemunho. Então, olha a diferença que a gente pode fazer na vida, né, dos nossos alunos. Então, aí eu falei assim, não, essa tinha que, se eu conseguir, ainda vou mostrar para vocês. Bom, definir em cada disciplina as estratégias metodológicas que eu vou usar, né? É aquilo que a gente falou um pouquinho mais na frente. Se eu vou mudar conteúdo, se eu vou ajustar conteúdo, se eu vou eliminar alguns conteúdos, se eu vou priorizar alguns conteúdos, né? Eu tenho que estar de olho em tudo isso para que eu possa verdadeiramente conseguir ajudar meu aluno, tá bom? Bom, parece que o meu sinal aqui melhorou. Eu vou tentar entrar de novo também pelo computador, tá? Opa, não. Vou tentar entrar aqui, porque aí eu consigo mostrar para vocês. Bom, então, de tudo isso, o que é importante, né? É importante que eu defina prioridades, né? Tempo, espaço, recurso humano, recurso material e metodologia, né? Olha que ideia maravilhosa dessa professora de colocar os conteúdos para ele em história de quadrinho, que ele interessava tanto. O próximo slide, a gente já até discutiu ele no nosso último encontro também, mas eu vou contextualizar ele aqui, né? Dentro, pode colocar todos os itens dele, que é melhor para todo mundo ir participando. Então, eu recolho as informações, eu estabeleço esse plano, né? Eu implemento o meu planejamento, eu monitorizo, né, o processo, e aí, né, vejo lá com a minha, se eu tenho uma PAI, está funcionando, não está, né? Eu vou reformular se eu ver que não está funcionando muito bem. Então, é uma coisa, né, que é dinâmica. E isso acontece muito com a gente na sala de aula, né? Você planeja de um jeito, a coisa não funcionou daquele jeito, você já vai ajustando. Então, é isso que todo mundo aqui é super capaz para fazer. Bom, não vou parar muito tempo nele, vamos para o próximo de uma vez, né? Que a gente vai falar dos níveis de suporte, tá? Nos níveis de suporte, pode passar o slide, tá, gente? Eu vou priorizar, né? Primeiro, as adaptações menos significativas. Depois, é o próximo, esse da responsabilidade, eu não vou falar dele agora, não, que a gente já falou dele também. Pode passar para o próximo, tá? Eu vou priorizar, mexer na metodologia, no material, nos procedimentos, na avaliação, antes de mudar objetivos e conteúdos curriculares, tá? Então, como é que eu priorizo, né? Isso aqui é uma dica bem legal. Eu vou priorizar as coisas que são menos significativas de mudar. E depois eu vou para aquelas mais significativas. Então, eu posso mudar a metodologia, eu posso mudar o material, né? Nós estamos trabalhando matemática e lá com o quadro posicional é interessante, gente, que eu fiz depois. E eu comecei a usar o quadro posicional, a gente começou a usar com o menino, os outros colegas me interessaram, e mais uns 2, 3 alunos começaram a usar também, porque eles gostaram e ajudava eles também. E por que não? Claro que pode, né? E, então, muitas vezes vai servir para mais de um aluno. Então, cuidado para não limitar as oportunidades de aprendizagem do aluno. Comece primeiro pelas menos significativas e depois, então, você entre nas mais significativas. Mas se você já tiver clareza que vai precisar de ajustar conteúdo, ajustar objetivos curriculares, vamos lá, vamos flexibilizar. Bom, o próximo slide também, ele vai falar da importância da flexibilização. É um lembrete aí, eu mostrei ele na última. Eu posso flexibilizar, né, em vários momentos.
na organização, no conteúdo, no objetivo, na metodologia de ensino, na temporalidade e na avaliação. Vamos para o próximo. Então, sendo, né, do professor, né, as adaptações de pequeno porte, né, que são chamadas assim pelo material do MEC, né? Então, tem a de objetivos, de conteúdo, método de ensino, de organização didática, do processo de avaliação, da temporalidade do processo de ensino e aprendizagem. No próximo slide, vai vir justamente para a gente fixar o que são flexibilização de conteúdos, né? Eu posso priorizar alguns conteúdos, eu posso priorizar umas áreas, né, ou unidades de conteúdo, eu posso reformular a sequência dos conteúdos e eu posso eliminar alguns conteúdos secundários. Então, isso é flexibilizar conteúdo, né? E aqui já tem as dicas de como que a gente flexibiliza esse conteúdo. Os objetivos, da mesma forma, né? Nesse próximo slide, a gente vai falar, eu posso priorizar determinados objetivos, eu posso acrescentar objetivos complementares, né? Se eu pensar numa criança com altas habilidades, eu vou ter que ter outros objetivos, né? Eu vou ter que acrescentar algumas coisas para ela, né? E eu posso eliminar, né, determinados objetivos também. Na metodologia de ensino, que está no nosso próximo slide, eu vou falar, então, dos procedimentos, né? Eu posso ter atividades alternativas, atividades diferenciadas dos outros alunos. Mas, gente, dentro do mesmo contexto, né? Eu estou dando um tema de geografia. A atividade dele é diferente? É. Mas o que nós estamos discutindo hoje lá? Os estados de Minas Gerais. Eu vou usar dentro daquele mesmo conteúdo, tá bom? Daquele mesmo material. Eu posso usar atividades complementares? Posso. Eu posso mexer na complexidade, né? Então, aquela tarefa é muito complexa, por exemplo, matemática, ele tem que somar primeiro, depois ele tem que subtrair, depois ele tem que multiplicar para terminar, né? Ele tem 3 operações para fazer. Eu peço que ele faça uma primeiro, quando ele terminar aquela, aí ele parte para a segunda tarefa e depois para a terceira, tá bom? E eu posso fazer uma sequência diferente também. E eu posso, né, flexibilizar com materiais, né? Aí, né, falar de professor, né, aquele que carrega um balão cheio de carro, o carro cheio de material. Tem livro, tem balão, tem um tanto de material, porque ele acha que ele pode precisar de alguma coisa, então o carro dele tem um pouquinho de tudo, né? Ele carrega um tanto de coisa. Já na flexibilização da temporalidade, também está no nosso próximo slide, eu posso aumentar ou diminuir, né, a complexidade. Vou passar para o próximo. Eu posso flexibilizar o processo de avaliação, né? Eu posso mexer na temporalidade da prova. Eu posso dividir uma prova só em 3 dias diferentes, ou eu posso reduzir essa prova para caber num dia só e não avaliar todos, né? Não avaliar o mesmo número de questão que os outros alunos. Eu posso flexibilizar o espaço. Eu posso dar prova dentro de sala, com apoio. Eu vou nas carteiras daqueles que precisam, oriento, tiro a dúvida. Eu posso pedir a esse aluno para fazer a prova no espaço diferenciado com um profissional de apoio, né, especializado. Eu posso fazer, né, com o professor mesmo, em outro espaço, em outro horário. Eu posso mexer na estrutura da avaliação, né? Eu posso pôr mais questões, menos questões, né? Eu posso mexer na formatação, eu posso mexer no tamanho da letra, no espaço entre as letras, para facilitar a compreensão, né? Eu posso usar uma letra diferente, né? O aluno está acostumado com a letra, né, comum, com todo mundo. A dele pode ter que ser a Arial, caixa alta,
para que ele consiga ler, porque a letra não é mais fácil de se compreender. E eu posso também, né, mudar os instrumentos. Precisa ser prova? Não, pode ser uma atividade diferente, né, que assim eu vou estar avaliando ele. Né? E eu posso usar técnicas diferentes, eu posso fazer uma atividade concreta com ele para observar se ele entendeu os passos. Então, gente, isso tudo é muito importante. São pequenas coisas que vão fazer a nossa diferença. Então, no próximo slide aí tem esse resumo, né? Eu fiz essa entrevista, fiz uma avaliação, né? Uma sondagem, eu pensei no planejamento pedagógico com as adaptações razoáveis, flexibilizei né, o conteúdo curricular ou não, né? Vou fazendo meus ajustes mensais, trimestrais, semanais, diários, e vou reavaliando e vendo se eu já consegui chegar lá. Eu vou deixar esses 10 minutos para que eu... Opa, desculpem que caiu de celular. Então, né? E você? Como é que está no seu dia? O que você já está conseguindo fazer? Onde estão as suas dúvidas? Quem quer conversar? Quem quer trazer para a gente? Vocês têm, eu sei, né? Vocês têm um formulário. Esse formulário, gente, eu só mudei de lugar aqui por causa da bateria, né? O computador não voltou, a internet de casa não voltou, estou na bateria do celular aqui. E aí, vocês já usam, né? Eu sei que o formulário de vocês está em ajustes, eu sei que o formulário é muito bom, eu avaliei o formulário de vocês, né? Vocês estão fazendo ajustes, e eu fico muito feliz, né, que seja assim. Acho que a gente pode tirar agora o slide para a gente se ver um pouquinho melhor. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se no chat já tem alguma que eu... Aqui no celular não é tão fácil de eu achar o chat. Desculpa, gente. Dificuldade da idade, né? Ou não? Tem alguma pergunta aí no chat, Wellington? Olha para mim ou lá no YouTube. Tinha uma aqui da Bruna. Devemos pensar em uma maneira mais sistematizada de alinharmos processos e planejamentos. E calcularmos rotas para partilharmos um caminho em que todos consigam entender seu real papel na escola, fazendo funcionar da melhor maneira, né? Aí a Valdirene até respondeu, ela está preocupada aqui como fazer isso a várias mãos, né? E assim, gente, né? Não, hoje em dia, né? As coisas mudaram muito depressa, né? Nos últimos anos, né, com todas essas mudanças que a gente teve, inclusive revolução tecnológica, né? Então, alguns processos, né, continuam sendo muito desafiadores e a educação inclusiva é uma delas. Mas esse avanço na tecnologia, né, trouxe, eu falei assim, gente, imagina, eu posso fazer uma reunião no celular, se eu quiser, né? Ela é do 2º ano também, eu estou vendo que você tem um aluno com TEA, eu avaliei o meu, onde é que o seu está, como é que ele está, o que você flexibilizou? Então, a gente pode, né, usar a tecnologia hoje a nosso favor, para nos ajudar a pensar junto, né? A nossa, vocês, né, a SEMAI também, né, vocês têm a equipe do SEMAI, pode reunir com a equipe do SEMAI. Eu ia falar que a Inclusiva tem também 2 horas de consultoria, né, por mês,
Então, se vocês tiverem algum projeto, né, nossa turma aqui do 2º ano quer fazer junto, mas queria te pedir uma orientação para mim, para a Juliane, né, para a Cristina e para as outras pessoas que estão chegando, né, que estão se capacitando na nossa equipe, a gente tem essa disponibilidade também. Então, vamos fazer um alinhamento? Podemos fazer, né? Podemos discutir. O importante é a gente, né, estar se encontrando, estar lendo, né, esses materiais, estar lendo os materiais que já tem lá no nosso, né, no nosso sistema, porque cada dia que a gente lê, né, quanto mais experiência a gente tem, mais fácil a gente vai compreendendo as coisas, mais ideias a gente vai tendo. E pensar nisso, que a gente não está sozinho. Né, que você está na escola, você tem, né, outros professores, né, com esse mesmo desafio, né, todos nós dentro de sala de aula, né, hoje temos desafios, né, temos complexidades diferentes, né, então é muito importante que a gente possa discutir com os colegas, pensar junto, né, a avaliação. Como é que eu avaliei meu aluno? Gente, eu queria mostrar para vocês. Eu fiz uma avaliação usando letras móveis, né? Fiz uma avaliação usando quadradinhos, círculos, triângulos. Gente, só um minutinho, por favor. Quadradinhos, círculos e triângulos com cores diferentes, ou seja, eu peguei os blocos lógicos e sei se ele sabe cores, se ele sabe formas, né? Eu peguei material concreto, consegui avaliar, né, na matemática. Então, ou seja, do 6º ano até o 9º ano e no ensino médio, acho que a gente vai precisar depois de conversar um pouquinho sobre isso, porque já é um pouco diferente, né? Aí cada professor regente de disciplina vai fazer a sua parte do PDI, né? Eu, enquanto professor de matemática, posso trabalhar com esse meu aluno. Numa das instituições que eu trabalhei, o professor de matemática falou assim, não, se ele está no nível diferente dos meninos, então a professora, a PAE trabalha com ele, pode ser até fora de sala, porque não tem como eu dar o conteúdo para ele. Aí eu peguei e comecei a explicar, aí ele falou para mim assim, não, deixa ele fazer com ela. Eu falei, mas ela não é formada, ela é estudante, então o plano tem que ser seu, as metas têm que ser suas, né? Conhecer o aluno é uma tarefa sua, né? Saber o que deve trabalhar com ele. Ela vai ajudar na mediação, ela vai ajudar com o material, mas esse trabalho ele é do professor. É simples, gente? Não. Exige disponibilidade? Exige, né? Mas depois que você faz 1, 2 vezes, você já começa a fazer aquilo com mais facilidade, né? Aí eu peguei e falei com ele, então vamos brincar de teatro aqui, né? Aí terminei, né? Eu falei com ele, você vai ser o meu aluno com necessidade especial, a PAE que estava lá, você vai ser a mediadora dele, eu vou ser a professora, né? E aí eu entrei na sala, falei, ei, gente, beleza e tal, não sei o quê. Aí falei assim, gente, um minutinho aqui, vai organizando aí, você já pega o livro, que pode abrir já na página tal, que nós vamos trabalhar isso assim hoje. Aí fui até ele, né, que estava no lugar, meu aluno com necessidades especiais, falei com ele, bom, nós estamos revendo, né, aquela parte anterior a chegar a isso que nós estamos trabalhando, nós estamos acabando de fechar essa parte, então eu trouxe hoje essa tarefa para você, né, para você fazer. Mediador, eu quero que você use esse material, pode usar o material dourado e tal, ajuda ele nesse raciocínio, e vocês me chamam se vocês tiverem dúvida. Aí volto, assim, gente, aí, todo mundo com o livro aberto? Beleza, vamos lá. Estou desafiando aqui quem dá conta de resolver esse exercício aqui em 10 minutos. Vou começar a contar no relógio. Atenção, pode começar a fazer. Vou passando pela sala, aí vi um outro aluno com TDAH que está lá, assim, batendo lápis, aí eu, né, passei
encostei a mão no ombro dele, né? Fiz um outro toque, né? Para ele perceber que ele estava desatento. A outra aluna que tem mais dificuldade em matemática, estava ansiosa, respira, você consegue, e eu vou te dar 5 minutos a mais, você tem 15. E fui fazendo assim para ele entender como é que a gente pode fazer isso dentro de um contexto que é desafiador. Esse aluno, por exemplo, ele estava no 9º ano, ele estava vendo ainda conteúdos, se a gente fosse comparar, assim, né? Só para vocês terem uma ideia, conteúdos de 6º ano, né? Ele fazia contraturno, ele tinha atendimento no contraturno, mas ele não ficou retido em função da matemática, né? Ele foi seguindo. E aí, depois que eu falei isso, eu falei com ele assim, não é simples, né? Não é fácil, não é simples, mas existe possibilidade. E eu sei que você, a partir de agora, você vai começar a pensar em como que isso pode ser possível, né? E aí, depois a gente se encontrou outras vezes e tudo, e aí eu falei, agora eu estou começando a entender o que você queria dizer. Gente, mas tem alguma pergunta aí? Nivânia, boa noite. Eu sou o Thales, tudo bem? Algum comentário? Eu tenho alunos, né, do ensino fundamental e às vezes eu me deparo com uma questão que é o seguinte: essa facilitação, né, do conteúdo para uns em detrimento de outros. Às vezes os meninos questionam, olha, eu queria ter essa ajuda também. Como que deve ser minha postura em relação a isso? É isso mesmo. A gente vai falar assim, olha, ele só está tendo essa flexibilização porque ele precisa, né? Eu sou a favor de conversar com os alunos, se pode falar do diagnóstico dele. Então, ó, ele tem uma forma de aprender, se não puder falar, você fala, ele tem uma forma de aprender que é diferente da sua forma de aprender. Então, quando eu flexibilizo para ele, eu estou dando condição a ele de fazer o que você está fazendo. Então, não está mais fácil para ele do que para você. Está na mesma proporção. Para você, isso aqui, professor, para mim é difícil. Então, o que eu estou dando para ele também é difícil para ele. Eu não estou dando o difícil para você e o fácil para ele. Eu estou dando uma coisa que você vai achar que é fácil para você, mas para ele é difícil. E, da mesma forma que eu estou dando uma coisa que é difícil. Aí eu sempre pergunto assim, né? Você acha que está fácil, médio ou difícil? Eles sempre falam que é difícil. Eu falo, nada, está médio só. Deixa de ser chorão, está médio só, não está difícil demais, não. Então, a mesma proporção que eu estou dando para você é o que eu estou dando para ele. É porque a capacidade ou o jeito dele aprender, a forma é diferente. Então, ele está com conteúdos diferenciados dos seus. E eu tenho que trabalhar com ele para ele conseguir o melhor dele. E eu tenho que trabalhar com você para você conseguir o seu melhor. Então, bora fazer esse exercício aí que você dá conta. Isso, né, gente? É um jeito que eu falo assim com o jovem, né? Mas você vai escolher aí dentro das palavras, do seu jeito de falar, mostrar isso, que se para ele aquilo é difícil, aquilo que o outro está fazendo também é difícil para ele. Se não está fazendo, é mais fácil para ele, né? Você está dando condição a ele de fazer, na mesma proporção. Média dificuldade, média dificuldade. Muita dificuldade, muita dificuldade. Então, quando eles compreendem isso, porque num primeiro momento passa aquela sensação de que está facilitando para ele. Não, eu estou dando equiparação de oportunidades. Mas falar equiparação de oportunidades com os alunos é uma palavra muito difícil, né? Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos falar. Eu estou graduando da mesma forma que eu graduo para você. Eu quero que você me dê o melhor nisso, que eu quero o seu melhor. É meu papel como professor. E eu estou exigindo dele o melhor dele, porque é meu papel como professor entender que ele está num momento de aprendizagem diferente do seu, exigir dele o melhor dele. Então, é meu papel aqui também com ele. Você acha que te ajuda, Thales, essa ideia?
Com certeza, clareou bastante. Ai, que bom. Né? Às vezes são umas coisas simples, mas a gente não troca ideia, né? E não é tão complexo, né? E a gente mesmo fica assim, será que eu estou facilitando muito para aquele outro? Não estou, eu estou colocando no nível que ele dá conta de fazer, né? E eu estou respeitando você. Se eu te der, eu estou impedindo você de crescer, porque você é capaz. Eu confio em você, né? Eu sei que você dá conta, né? Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma questão, né, estou aí dando uns minutinhos a mais, se vocês não importarem, porque eu, né, tive um problema com a minha internet aqui de casa e só consegui fazer aqui via celular. A Virgínia também está aí com a gente, se ela quiser dar uma Ei, palavra. Virgínia, boa noite. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Oi. Eu estava lá no YouTube, agora há pouco que eu consegui entrar aqui na sala, mas consegui acompanhar tudo aí, né? E a gente fica mais uma vez feliz aí de estarmos juntos, né? Por mais esse encontro e aprendendo um pouco mais aí, tão importante esse tema de hoje, que é a flexibilização, né? Muito importante. E a gente tem que aprender a fazer isso sim, porque cada um tem o seu jeito e cada um aprende de forma diferente, né? Não é fácil, Isso mesmo. fácil, né, não, mas a gente pode tentar. E juntos, trocando ideias, né? Somando, né? Então a gente vai conseguindo. Isso aí, pessoal. Obrigada, Virgínia. A Nivânia até falou da questão do PDI, né, que a gente está fazendo alguns ajustes nele. Então, a gente está querendo reduzir um pouquinho para facilitar para a escola, para o supervisor, para o professor, o mediador da criança, mas sem perder o objetivo principal do PDI, né? Essa semana eu até vou terminar de entrar em contato com as diretoras para a gente acabar de atualizar as listas de funcionários, porque a gente teve nomeação aqui, Nivane, então a gente teve troca de funcionário, então a gente está tendo que desativar alguns participantes e cadastrar alguns outros que entraram agora. Mas aí a gente já está terminando, finalizando, já está alinhando tudo. Aí em breve vai estar tudo ok já, né? Aí a hora que precisar também chama a gente lá para a reunião e alinhar aí o que vocês precisarem de trocar ideias. Nós estamos à disposição. Pode deixar, que a gente chama assim. Vou aproveitar aqui um momento. Esse trabalho que a Fabrícia tem feito, vou mostrar aqui para vocês rapidinho aqui. Vocês podem ir lá depois e dar uma conferida. Opa. Hã? Opa. Peraí que não deu janela. Guia do Chrome. Aqui. Muito bem. É difícil pegar todo mundo junto assim, né? E aí eu e a Fabrícia, a gente fica conversando muito, e essa semana eu falei, enquanto você estava fora no celular aí, Nivânia, aqui nos eventos, quando você clicar lá em meus eventos, vai ter aqui os eventos que você participou. E aqui tem uma pequena avaliação, é só para falar para a gente aqui se você achou bom, né, e se tem alguma observação a fazer, né? Você pode clicar aqui, colocar a sua observação e salvar. A partir do momento que você salvar, aí vai disponibilizar aqui a impressão do certificado para vocês. E essa questão dos formulários, assim que forem definidos, vai aparecer aqui para vocês também. Os formulários, que a gente vai ter depois um treinamento específico sobre isso. Esse é esse recadinho rapidinho que eu queria aproveitar aí para passar para o pessoal, ok? Obrigado.
Ok, gente. Então, nós vamos estar encerrando, né, o nosso encontro de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo por, né, estarem com a gente, por estar trocando ideias, né, e vamos pensando em alternativas juntos, tá bom? Um abraço, gente. Vocês vão receber também, né? Nós vamos disponibilizar também o slide, né? Para que vocês possam acompanhar, ler, tirar dúvidas, voltar lá, tá bom? Um abraço para vocês. Boa noite. Nivana, eu precisava de você e do Wellington um pouquinho, tá? Ao final, o pessoal saindo da sala aí, tá? Tá bom. Então, tá jóia. Tá bom, eu aguardo. Pessoal, boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigado a vocês. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Se foi bom aí, manda seu joinha, manda o coraçãozinho. Usar os recursos, né, gente? Isso aí. Ô, Wellington, da próxima vez que a gente for fazer o encontro, se vocês quiserem, nós temos uma sala de até 30 pessoas. Oi? Oi, Fabrícia. Wellington, você está me ouvindo? Sim, só um minutinho, por favor. Tá. Eu perguntei se a senhora quer que eu fique também. Eu estou. Pode. Eu vou falar mais do seminário, mas pode ficar aí sim, tá, Fabrícia? Tá, ok. Obrigada, Geise. Obrigada. Só um minutinho aqui que eu vou parar a transmissão lá do YouTube. Ok.